Título: Por que Deus está lhe dando um tratamento de silêncio? A noite escura de Santa Faustina. 0 minutos, 0 segundos, a 0 minutos, 20 segundos. A pergunta desesperada. Você já gritou para o vazio apenas para ter o eco como a única coisa que retorna para você? Você já se ajoelhou em oração, derramando seu coração, suas lágrimas e seus medos mais profundos, esperando uma onda de paz ou um sinal de conforto, mas em vez disso, se deparou com uma parede de silêncio absoluto e sufocante? Parece que os céus se transformaram em bronze. Você bate, mas a porta permanece fechada. Você pede, mas a resposta é um nada ensurdecedor. E nesse silêncio frio, um pensamento aterrorizante começa a sussurrar no fundo da sua mente. É o pensamento que te mantém acordado às 3 horas da manhã. Ele sussurra. E se ele não estiver ouvindo? E se eu tiver feito algo tão errado, tão irreparável, que Deus finalmente me virou as costas? E se eu estiver abandonado? O santuário da confiança. Este é o tratamento de silêncio do divino. É a experiência mais dolorosa, confusa e aterrorizante pela qual um crente pode passar. Mas estou aqui para lhe dizer, com a autoridade das revelações dadas a Santa Faustina Kowalska, que seus sentimentos estão enganando você. Este silêncio não é uma ausência, é um segredo. Mas antes de descermos a esse mistério, devemos nos ancorar. Se você está sentindo essa distância, se está caminhando por um vale de silêncio agora, quero que você crie um santuário de confiança aqui mesmo. Convido você a ir aos comentários abaixo e digitar 4 palavras simples. Essas palavras são a tábua de salvação que nos segura quando não conseguimos sentir o chão sob nossos pés. Digite: Jesus, eu confio em vós. E se você está carregando um fardo por outra pessoa, um filho que se perdeu, um cônjuge que está sofrendo, adicione o nome deles ao lado. Vamos colocá-los nos raios da misericórdia, mesmo que não possamos ver esses raios agora. Faça isso como um ato de desafio contra o silêncio. Marrone. 1h13h30. O problema central, o vício em sentir. Agora vamos viajar para o coração da noite. Devemos entender por que esse silêncio dói tanto. Quando nos voltamos para Deus pela primeira vez, ou quando temos uma conversão profunda, muitas vezes parece uma lua de mel. Rezamos e sentimos paz. Vamos à igreja e sentimos um brilho quente no peito. Lemos as Escrituras e as palavras parecem saltar da página, eletrizando nossos espíritos. Pensamos conosco, é isso que significa ser santo. Eu sinto Deus, logo Deus está comigo. Nós igualamos sentir Deus a possuir Deus. Nos tornamos viciados na doçura espiritual. Começamos a amar a paz que Deus dá, em vez do Deus que dá a paz. Somos como crianças que amam os pais, porque eles nos dão doces, não porque eles são nossos pais. E então, inevitavelmente, o doce é tirado. Santa Faustina, a grande secretária da misericórdia, conhecia intimamente essa dor. Muitas vezes, pensamos nela como uma santa que estava constantemente banhada no brilho da presença de Jesus, vendo-o nos corredores de seu convento, ouvindo sua voz claramente todos os dias. E embora lhe tenham sido concedidas graças extraordinárias, ela também suportou uma escuridão tão densa que quase esmagou sua alma. Em seu diário, especificamente nas entradas que abrangem os números 77 a 98, ela documenta uma catástrofe espiritual que reflete exatamente o que você pode estar sentindo hoje. Imagine o estado dela. Ela tinha desistido de tudo para seguir Jesus. Ela havia entrado no convento, feito seus votos e buscado apenas a vontade dele. Ela esperava a união, ela esperava a luz, mas então as luzes se apagaram. 3h30 às 6 horas. O primeiro encontro, a visão do abismo. Faustina descreve um estado em que sua mente ficou obscurecida. As verdades da fé, que antes lhe traziam tanta alegria, tornaram-se absurdas para ela. Ela olhava para a Eucaristia e não sentia nada. Ela olhava para a cruz e sentia apenas desespero, mas era mais profundo do que apenas uma falta de sentimento. Uma convicção terrível se instalou sobre sua alma. Ela começou a acreditar que tinha sido rejeitada por Deus. Ela escreve que se sentia como se já estivesse no inferno. Ela sentia que cada pecado que havia cometido era uma montanha que não podia ser movida.
Ela sentia que Deus olhava para ela, não com amor, mas com raiva, ou pior, com total indiferença. Ela escreve: minha alma estava em angústia. Tentei gritar, mas não tinha voz. Eu queria correr para Jesus, mas meus pés pareciam de chumbo. Esta é a crise. É aqui que muitos de nós desistem. Paramos de rezar porque não está funcionando. Paramos de ir à missa porque não tiro proveito nenhum disso. Concluímos que Deus é um mito ou que ele é um tirano que não se importa. Mas Faustina não fugiu. Ela permaneceu no fogo. Ela suportou a convicção aterrorizante de que estava condenada. E porque ela ficou, Jesus eventualmente retirou o véu e revelou a ela a verdade chocante do que realmente estava acontecendo durante aquele silêncio. Ouça com atenção, porque este é o ponto de virada da sua vida espiritual. Após um longo período dessa desolação esmagadora, onde Faustina se sentia inteiramente sozinha, Jesus apareceu repentinamente para ela. Ele não apareceu com trovões ou relâmpagos. Ele veio com uma gentileza que abriu o coração dela, e ele disse palavras que mudam tudo sobre como vemos nosso sofrimento. Ele disse a ela: minha filha, saiba que você está em um esconderijo seguro no meu coração. O inimigo não tem poder sobre você. Ele revelou que mesmo quando ela sentia que estava no inferno, ela estava na verdade descansando segura em seu coração. Seus sentimentos eram uma mentira. A proteção dele era a realidade. 6-9. O segundo encontro. O teste do amor verdadeiro. Mas então ele explicou por que fez isso. Por que o silêncio? Por que o esconderijo? Jesus revelou a ela um princípio da realeza espiritual. Ele disse a ela: nem sempre me mostro a alma. Retiro minhas consolações para ver se ela me ama ou apenas aos meus dons. Pense nisso. É uma pergunta que nos atravessa até o âmago. Você ama a Deus? Ou você ama a maneira como Deus faz você se sentir? Se você só ama seu cônjuge quando ele está lhe comprando presentes e lhe elogiando, mas você o abandona quando ele está doente ou em silêncio, você realmente o ama? Ou você ama o que ele faz por você? Jesus está construindo um relacionamento com você que não é baseado em uma transação. Ele quer um amor que seja mais forte que a morte, uma confiança que seja mais profunda que sentimentos. Santa Faustina registra uma visão que ilustra isso perfeitamente. Ela viu que quando uma alma está na luz, quando a oração é fácil e as bênçãos fluem, a alma caminha com Jesus como uma criança segurando a mão de um pai. É fácil, é seguro. Mas quando a escuridão chega, quando o tratamento de silêncio começa, Jesus não vai embora. Na verdade, ele chega mais perto. Em uma de suas visões, Faustina viu Jesus em pé, bem ao lado de uma alma sofredora. A alma gritava: Jesus, onde está você? Por que me abandonou? A alma chorava, olhando para o céu, procurando um sinal. E o tempo todo, Jesus estava a poucos centímetros da alma, observando-a com um olhar de infinita ternura e concentração. Ele não estava ignorando a alma. Ele estava esperando. Ele estava esperando a alma dizer: eu confio em ti, mesmo que não possa te ver. Ele explicou a Faustina que quando confiamos nele na escuridão, damos a ele mais glória do que quando confiamos nele na luz. Qualquer um pode confiar em Deus quando a conta bancária está cheia e a saúde está boa. Mas confiar em Deus quando o médico dá más notícias, quando o emprego é perdido, quando as orações ricocheteiam no teto, essa é a confiança de um santo. Essa é a confiança que salva o mundo. Jesus disse a ela: quando você está na escuridão e diz: Jesus, eu confio em vós, você fere meu coração com amor. Ele usa a palavra ferida. Sua confiança no silêncio perfura o Deus Todo-Poderoso. Isso o compele. Atrai um oceano de misericórdia que você não pode ver, mas que está preenchendo sua vida, mesmo assim. 9h às 12h. Aplicação prática. A sombra de sua mão. Então, como sobrevivemos a isso? Como navegamos pelo tratamento de silêncio sem perder a cabeça ou a fé? Santa Faustina nos dá um plano de batalha. Ela não apenas suportou a escuridão, ela aprendeu a navegar por ela. Primeiro, ela percebeu que sentimentos não são fatos. Esta é a lição mais importante que você pode aprender hoje. Seu sentimento de abandono é uma condição psicológica e espiritual, mas não é uma realidade teológica. Deus prometeu: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Deus não pode mentir. Portanto, se você se sente abandonado, seus sentimentos estão mentindo.
Faustina aprendeu a ignorar seus sentimentos e se apegar à sua vontade. Ela escreve: não serei guiada pelos meus sentimentos, mas pela minha vontade. Mesmo quando se sentia fria e morta por dentro, ela ia à capela e dizia: Jesus, eu escolho te amar. Embora não sinta nada, eu escolho acreditar que você está aqui, embora veja apenas escuridão. Este é o sacrifício da vontade. E deixe-me dizer-lhe, uma Ave Maria rezada na secura do deserto vale mais que 1000 rezadas na doçura de um êxtase espiritual, porque a oração seca lhe custa algo, é ouro puro. Segundo, ela aprendeu a oferecer o silêncio como uma oração pelos outros. Houve um momento em que a dor do silêncio era tão grande que Faustina quis desabar, mas então ela percebeu algo profundo. Ela percebeu que havia almas lá fora, pecadores, pessoas moribundas, pessoas em verdadeiro desespero que realmente estão separadas de Deus. Ela percebeu que, ao suportar esse sentimento de separação, estava compartilhando da paixão de Cristo na cruz. Lembra quando Jesus gritou: meu Deus, por que me abandonaste? Ele sentiu o silêncio também. Ele sentiu o abandono. Quando você sente isso, você não está longe de Jesus. Você está, na verdade, experimentando uma fração da agonia dele na cruz. Você está mais perto dele do que nunca. 1200 a 1500. A promessa final, o esconderijo. Há um terceiro encontro, talvez o mais belo de todos, que sela essa promessa. Perto do fim de um longo período de escuridão, Faustina estava exausta. Ela sentiu que não podia continuar e, de repente, a presença de Deus irrompeu sobre ela como uma represa rompendo. O silêncio se estilhaçou. O amor de Deus inundou sua alma com tal intensidade que ela pensou que morreria de alegria. E Jesus disse a ela palavras que deveriam ser gravadas no alicerce de sua vida. Minha filha, você não esteve sozinha. Eu estava com você em cada momento do seu sofrimento. Eu estava lutando por você. Eu estava segurando você. A escuridão era apenas a sombra da minha mão, protegendo você. Pense nessa imagem. A sombra da mão dele. Quando um pai quer proteger um pequeno pássaro ou a chama de uma vela do vento, ele coloca as mãos em concha ao redor. Dentro das mãos em concha é escuro, é silencioso. O pássaro não consegue ver o mundo lá fora. Ele pode pensar que está preso, mas na realidade está sendo protegido. A escuridão em que você está agora é a sombra da mão de Deus cobrindo você. Ele está protegendo você dos ventos do orgulho, das armadilhas do diabo, das distrações do mundo. Ele te encerrou na escuridão para que você possa aprender a ouvir as batidas do coração dele, que só podem ser ouvidas no silêncio. Ele está ampliando a capacidade da sua alma. Um copo pequeno só pode conter uma pequena quantidade de água. Deus hoje quer derramar o oceano de sua misericórdia em você, mas você é pequeno demais. Então, através da provação do silêncio, ele te estica. Ele esculpe uma caverna em sua alma através do anseio. Quanto mais você anseia por ele, mais espaço você está abrindo para ele. Não desperdice este tempo de silêncio. Não fuja dele. Não preencha com barulho, distração ou pecado apenas para sentir algo. Mantenha-se firme. Quando você acordar amanhã e sentir o peso, diga: Jesus, obrigado por esta cruz. Eu a carregarei com você. Quando rezar e não sentir nada, diga: Jesus, eu te amo sem provas. Eu confio em ti, sem sinais. Esta é a fé que move montanhas. Esta é a fé que salvou Santa Faustina e é a fé que salvará você. Você não está abandonado. Você está sendo aperfeiçoado. Você não está sendo ignorado. Você está sendo observado com um amor ardente e ciumento. O silêncio vai acabar. O amanhecer virá. E quando vier, você perceberá que a noite não estava vazia. A noite estava cheia de Deus. Meu querido amigo, não deixe o diabo sussurrar que você está perdido. Você foi encontrado. Você está seguro. Você é amado além da medida. Confie no silêncio, pois é no silêncio que o Mestre fala mais claramente ao coração que é corajoso o suficiente para ouvir: Jesus, eu confio em vós.